Olá, eu sou o professor Antônio Marcos e você está no nosso canal Administração Antônio Marcos. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer definições sobre o processo e as principais bases teóricas para podermos entender processos. Antes, porém, se você ainda não está inscrito, se inscreva. Você sabe o quanto é importante o maior número de inscritos no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Ao final, deixe seu feedback, positivo ou negativo, conforme você tenha ou não gostado. Seus comentários, importante que vocês deixem seus comentários. E divulguem o link do vídeo, o link do canal a todos os seus conhecidos. Quanto mais pessoas puderem ter acesso a esses conteúdos, melhor. Esse é o grande objetivo do canal. O máximo de pessoas terem acesso aos conteúdos sobre administração. Vamos então conhecer essas definições tão importantes no estudo de processos. Apenas para reforçar a importância dos processos na nossa vida, vejamos o que nos fala Cruz a esse respeito. O homem vive inserido em organizações, desde a hora que nasce, agindo por processos que operam por meio de uma ou mais atividades ligadas entre si por determinados procedimentos, alguns implícitos, outros explícitos, que, repetidos ciclicamente, constituem um sistema. Então vejam, desde que nós nascemos, nós nascemos em organização. A maternidade é uma organização. Aliás, antes do nascimento, o pré-natal é todo realizado em organizações, todo o acompanhamento. E nós nascemos numa organização que é um hospital, aí nós crescemos e estudamos em organizações, passamos por organizações, todo o acompanhamento, a nossa vida inteira é dentro de organizações. E desenvolvendo ou agindo por processos, todos interligados entre si. Alguns desses processos a gente consegue perceber facilmente, são explícitos, outros eles estão acontecendo e a gente às vezes nem percebe. Mas eles estão lá, estão fazendo parte da nossa vida. E os processos têm uma característica importante. Eles se repetem ciclicamente. Eles se desenvolvem em ciclos. Ele acontece, depois ele vai e acontece novamente, em momentos depois ou logo em seguida, dependendo do tipo de processo. Então, só para a gente lembrar a importância do processo nas organizações, a importância dos processos na nossa vida. Vamos conhecer então agora algumas definições sobre processos. Uma bem simples. Processo, maneira pela qual se realiza uma operação segundo determinadas normas. Processo é a forma como se realiza uma operação qualquer dentro de algumas normas, dentro de alguma lógica, dentro de algum critério, de uma sequência determinada, definida. Uma definição de processo bem simples. Uma definição de processos que vocês já conhecem, a definição de processo de Davenport. Uma ordenação específica de atividades, trabalho, no tempo e no espaço. Então, uma série de atividades que são realizadas num determinado lugar e numa determinada sequência, ocupando um tempo determinado. Portanto, devem ter começo e fim. Deve ter insumos que serão trabalhados nesse processo, gerando resultados claramente especificados. Outra definição de processo.
Essa, como eu já falei, conhecida porque está lá no texto e na leitura do texto a respeito de processo. Outra definição de processo, essa já bem mais elaborada. Processo é a forma pela qual um conjunto de atividades cria, trabalha ou transforma insumos, as entradas, agregando-lhes valor, com a finalidade de produzir bens ou serviços com qualidade para ser entregue a clientes, saídas, sejam eles clientes internos dentro da organização, sejam eles clientes externos. Olha só quanta informação nesta definição. Forma pela qual um conjunto de atividades. Então, o processo ele é composto de atividades. Então, o processo ele pode ser dividido em atividades. E essas atividades têm um objetivo. O objetivo é de criar. Ele transforma ou trabalha insumos, que são as entradas, agregando valor para produzir bens ou serviços. Agregando valor como? Ao se trabalhar, ao se desenvolver cada uma das atividades do processo, nós estamos transformando os insumos, nós estamos agregando valor, nós estamos tornando ele, transformando de uma forma para que ele possa servir a um propósito. Isso é agregar valor. Com qualidade. Produtos, bens ou serviços com qualidade, para ser entregue a clientes. Sempre eu vou ter um cliente ao final de um processo. O cliente às vezes pode ser eu mesmo. O cliente pode ser uma outra pessoa dentro da própria organização. Ou o cliente pode ser alguém fora da organização, a quem eu vou vender, oferecer esse produto ou serviço. Então, qualquer trabalho que eu faça, qualquer atividade que eu desenvolva, eu vou entregar um resultado para alguém, para mim ou para uma outra pessoa. Essa pessoa pode estar dentro da organização, então eu preparo um relatório. Para quem eu vou preparar um relatório? Para o meu gerente. Ele é o meu cliente interno. Eu estou desenvolvendo um processo na produção de um produto qualquer, eu concluo as minhas atividades no processo e passo o resultado, a saída, para um outro cliente interno que irá complementar com outro processo aquilo que eu já elaborei, cliente interno. Ao final, eu posso ter um produto ou um serviço que eu vou entregar para um cliente externo, para consumir aquele produto ou para utilizar aquele serviço. Então vejo que é bem mais completa essa definição do Cruz. Vamos conhecer uma definição sobre administração de processos. Conhecemos processos, agora vamos conhecer o que é administração de processos. A administração de processos deve ser um procedimento contínuo e acumulativo de repensar e de redesenho do negócio e de todas as suas partes ou atividades integrantes. Então, administrar processos é estar permanentemente repensando o processo, planejando, reorganizando, executando, fazendo os controles, liderando se eu tenho pessoas envolvidas no processo e fazendo a avaliação para repensar novamente e fazer o redesenho daquele processo ou daquele negócio. Um negócio, uma organização é um grande processo. E dentro desse grande processo eu tenho processos produtivos ou primários, processos de apoio, e os processos administrativos, fazendo todas as atividades administrativas. E aí nós vamos lá na frente também estudar
a administração de processos. Para estudar processos, eu tenho que conhecer as bases teóricas, as teorias que estão por trás daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou trabalhando. Bases teóricas, teoria, o que é isso? De uma forma bem simplificada, uma teoria é uma explicação de uma realidade qualquer, ou de aspectos desta realidade. Tem uma definição de teoria, que é a definição que é dada por Zygmunt Bauman, e diz o seguinte: a teoria, por assim dizer, é um modo de ver e também evitar o olhar. Ela concentra a vista sobre alguns aspectos da realidade, borrando o resto. Olha só, mais ou menos o que foi dito aqui, ó. Aspectos da realidade. Determinados aspectos ela explica, mas o resto fica meio borrado. Eu não consigo enxergar. Eu dou foco em algum aspecto da realidade, mas o resto que está em volta fica desfocado. Eu vou ver só aquele aspecto da realidade. Para entender melhor, vamos ver essa foto. Olha só. O aspecto da realidade que me interessa é essa flor. Ao focar, ao dar o foco na flor, o resto fica fora de foco. A teoria é assim, né? Eu dou foco num aspecto da realidade, mas o resto fica desfocado. É importante a gente compreender isso. Por quê? Porque há uma relação entre o que está aqui desfocado e o que está aqui em foco. Existe uma relação entre essas coisas, né? E a teoria está me explicando isto aqui. Mas ela não consegue me explicar a relação desta flor com tudo que está aqui em volta, né? Eu tenho teorias que procuram explicar, então, aspectos maiores da realidade, ou seja, vão colocando em foco coisas que estão desfocadas, procurando dar uma compreensão melhor daquela realidade, naquele contexto em que ela está aparecendo, em que ela acontece, né? Então, eu tenho teorias chamadas gerais que procuram explicar o máximo possível, mas são sempre aspectos da realidade. Para o estudo de processos, nós temos uma teoria que é básica, que é a teoria de sistemas, que nós vamos ver já na próxima aula. Importantíssimo. Para eu compreender processos, eu tenho que compreender sistemas. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a teoria de sistemas. Esse é o nosso foco na próxima aula, para depois a gente poder começar o estudo de processos. Depois que nós estudarmos processos, como nós já falamos, nós vamos fazer o estudo da gestão do processo, da administração do processo. E aí, para iniciar o estudo da gestão de processo, nós vamos ver duas teorias que são básicas: a teoria da administração científica e a teoria clássica da administração. Então, uma parte dos nossos estudos aqui para frente vão ser processos. Vimos isso na aula passada, né? Então, nós vamos estudar processos. Só que nós vamos começar vendo a teoria de sistemas, para poder compreender adequadamente processos. Depois que nós estudarmos processos, nós vamos estudar a gestão de processos, a administração de processos. E vamos iniciar vendo as suas bases teóricas que estão presentes na teoria da administração científica e na teoria clássica da administração. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, que tenha ficado tudo bem claro. Não esqueçam de dar o seu feedback, não esqueçam de mandar suas sugestões, fazer os seus comentários, seja ao final do vídeo, seja utilizando o e-mail amorgestão@gmail.com. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.